Há dois Borutos na história, e um deles é um viajante do tempo. Ele poderia ter voltado ao momento em que Kaguya estava sendo selada apenas para reescrever a linha do tempo de forma melhor. O recente plot twist de uma versão autoproclamada do Boruto, sendo responsável pelos poderes desequilibrados do Boruto atual, reforça essa possibilidade. Kashin Koji olha para o futuro para ver o que o viajante do tempo Boruto aprendeu, e foi assim que ele conseguiu instruir técnicas poderosas para a Estrela da Esperança. O conceito de um Boruto do futuro é algo que já discuti em um vídeo anterior, mas vendo o quão legal e plausível esse plot twist pode ser, decidi teorizar um pouco mais sobre a vida e a narrativa do Boruto do futuro e como suas ações poderiam afetar a história a longo prazo. Há muitos pontos da trama que seriam explicados se os roteiristas decidissem trazer à tona essa contraparte do personagem principal, que passou por tempos mais difíceis, como no momento em que Boruto questiona Kawaki se esse foi o único resultado possível, como se ele tivesse tentado 1000 vezes e ainda assim chegado ao mesmo desfecho. Essa entidade da dimensão de Kaguya e por que o Boruto do futuro precisaria visitar aquele período é algo muito intrigante. Mas antes de nos aprofundarmos nessas afirmações e como existe a chance de Boruto interagir com Kaguya, vamos direto para a série cuja influência em Two Blue Vortex é totalmente visível, Dragon Ball, que também tem um elemento de viagem no tempo. Há muito simbolismo de Dragon Ball escondido dentro do salto temporal de Boruto. Primeiro temos as tramas de ciborgues e dos deuses, ambos elementos usados na saga dos androides de Dragon Ball e na saga do deus da destruição. Os androides de Dragon Ball eram um duo de irmãos, e os principais irmãos artificiais de Boruto também são dois. 17 e 18 eram extremamente poderosos no universo de Dragon Ball, especialmente no futuro, onde causaram estragos e mataram a maioria dos guerreiros Z. Bom, embora os ciborgues de Boruto não sejam malignos ainda, eles definitivamente têm poderes onipotentes, o que os torna igualmente impressionantes. A terceira entidade artificial em Dragon Ball Z, que foi Cell, também parece ter uma contraparte em Boruto. Estou falando de Code e de como ele compartilha uma boa analogia com as formas de Cell. Essa analogia também sugere uma possível forma futura de Code, e isso pode realmente ser possível com base em quantas derrotas ele sofreu desde o início da história. Como ele é visto como um perdedor apenas nessa dimensão. Esse elemento da trama, que envolve coisas acontecendo de forma diferente em diferentes linhas do tempo, sugere uma nova transformação para Code. Deixe-me explicar rapidamente. Basicamente, o Code de outra linha do tempo deve ter adquirido uma forma que sua contraparte atual ainda não alcançou, mas o simples fato de que ele possui uma forma superior em outra linha do tempo torna possível para os roteiristas trazerem essa transformação à tona, já que ela já está escrita, mesmo que não nesta linha do tempo, a menos que a trama mude drasticamente e Code acabe tendo uma grande vitória no final. Agora, mudando de linhas do tempo para outro universo, a habilidade do Zohiko de Boruto em ação se assemelha muito à habilidade de parar o tempo de Hit, do universo 6 de Dragon Ball Super. Além disso, a maneira como Boruto absorve a energia do planeta nessa técnica lembra muito a Genkidama do Goku, que funciona de forma semelhante a absorver a energia espiritual de todas as pessoas ao redor da Terra. E esse não é o fim dos easter eggs. A cena em que Boruto é atingido por um laser de Jura é muito parecida com o momento em que Goku é baleado por Frieza em Dragon Ball Super. A partir desse ponto, as semelhanças só ficam mais impressionantes. Como você deve saber, Dragon Ball estendeu a trama da divindade ao introduzir os deuses do multiverso em Dragon Ball Super. Algo semelhante foi feito para a franquia Naruto. À medida que passamos do deus da morte Shinigami para entidades supremas e onipotentes como Shibai, conhecido como o Otsutsuki Supremo, os poderes divinos de Goku e Vegeta como a forma Super Saiyajin Deus e o instinto superior também ganharam suas contrapartes como a habilidade Shinjutsu e o misterioso Doujutsu, o Jougan, algo que pode ser alcançado quando alguém está no caminho da divindade ou com as células de um deus Otsutsuki. Como mencionei antes, Code poderia ser inspirado em Cell, e para derrotá-lo, Piccolo e Kami se fundindo para se tornar um só. Da mesma forma, Boruto e Momoshiki se unindo para derrotar Code poderia ser um elemento inspirado em Dragon Ball. Kami foi o guardião da Terra em Dragon Ball, com seu nome literalmente traduzindo como Deus. Então, Momoshiki sendo Kami simbolizaria como a humanidade vê todos os Otsutsukis como entidades divinas, trazendo de volta a importância de uma antiga declaração de Momoshiki.
onde ele diz que aqueles que derrotam deuses não podem permanecer indivíduos comuns. Agora que contamos tantas semelhanças, vamos à parte mais interessante. O elemento de viagem no tempo que Boruto poderia derivar do legado de Dragon Ball. E isso já foi insinuado com o personagem no terceiro capítulo. A maneira como Boruto luta contra os inimigos lembra muito como Trunks do futuro luta em Dragon Ball Z, o que significa que elementos desse personagem foram usados de alguma forma ao escrever o legado do filho de Naruto. No entanto, a parte interessante dessa analogia seria que Boruto não voltaria ao passado para salvar outra linha do tempo, como Trunks do futuro. Em vez disso, o Boruto do presente está recebendo a ajuda de sua versão futura, sem que essa versão tenha voltado no tempo. A presença de Kashinkoji sugere que ele está obtendo conhecimento dos poderes dominados de Boruto de uma linha do tempo futura. Isso significa que há uma variante de Boruto no futuro que já dominou poderes como o Zohiko e o Hiraishin por conta própria. E agora, com a ajuda das 10 direções de Kashinkoji, está facilitando as coisas para Boruto, ensinando-lhe todas as técnicas poderosas com antecedência. Mas isso também significa que o Boruto do futuro teve sua própria história e aprendeu tudo sozinho, do jeito mais difícil, sem alguém como Kashinkoji para orientá-lo. Olhar para como deve ter sido difícil para ele lidar com tudo sem esses poderes é realmente impressionante. Isso pode explicar porque Boruto foi morto em uma das linhas do tempo por Jigen. Mas a versão de Boruto que estamos discutindo conseguiu aprender duas técnicas muito poderosas de alguma forma, o que deve ter lhe dado uma vantagem competitiva. Contudo, pouco ele sabia que acabaria chegando ao mesmo desfecho. Note como Boruto pergunta a Kawaki se esse era o único desfecho possível na sequência do prólogo. A presença das 10 direções pode lhe dizer as possibilidades de diferentes futuros e o que ele poderia fazer de forma diferente de suas contrapartes futuras para evitar que algo aconteça. Mas esse diálogo sugere que não importa se ele se tornar poderoso com antecedência ou impedir a situação dos Shinjus, ele sempre acabará enfrentando Kawaki como destino. A informação de sua contraparte futura que adquiriu o Zohiko e o Hiraishin sugere que, embora ele tenha se preparado ao máximo, ainda está fadado a enfrentar desafios inevitáveis. Por si só, Boruto não conseguirá evitar um único desfecho possível, mas o tema que vamos discutir hoje é o Boruto de uma linha do tempo diferente, que facilitou tudo para sua contraparte presente. Suponhamos que não houvesse nenhum futuro onde Boruto tivesse aprendido técnicas poderosas como o Zohiko. Nesse caso, não teria sido possível para Kashinkoji ensinar essas técnicas a ele, por mais que ele observasse o futuro. Isso significaria que existe realmente uma contraparte que pode estar seguindo a história de Boruto como foi originalmente planejada por Kishimoto. Em uma entrevista recente, Kishimoto revelou que personagens como Koji e Amado não deveriam ter tanta participação na trama, o que sugere que seus planos originais para Boruto poderiam ter sido diferentes. Isso pode ser observado pelo uso do dispositivo de enredo Jogan, que tem sido um dos mais comentados na história, mas que só aparece no anime. O animador disse que esse elemento está conectado à dimensão do clã Otsutsuki e que seu papel ainda não foi totalmente finalizado. Já se passou quase uma década desde que essa informação foi divulgada, então talvez os roteiristas finalmente tenham encontrado a mistura perfeita de Shinjutsu, deuses Otsutsukis e o enredo do Jogan para a história. Deve haver alguns elementos que não estavam planejados no esboço original, assim como o envolvimento de Amado e Koji. E ao observar como tudo se alinha perfeitamente, podemos nos perguntar: e se Kishimoto usou algumas ideias essenciais do esboço original de Boruto em uma linha do tempo separada, a mesma linha do tempo que Kashinkoji está usando para obter informações? Os eventos devem ser semelhantes aos de quando a história não deve incluir dispositivos de enredo como o Jogan e os deuses Otsutsukis. Com base nessa linha de raciocínio, o enredo original de Boruto, como planejado por Kishimoto, parecia destinado a terminar com a luta contra Ishiki Otsutsuki. Tudo o que aconteceu depois do retorno de Koji e da estreia de Eida e Daimon, além dos planos prolongados de Amado, não faziam parte do esboço original. É por isso que após a morte de Ishiki, quando Kishimoto teve uma visão do futuro, ele decidiu estender a história com o grande dispositivo do enredo, o Jogan. Agora voltando à trama da linha do tempo e por que acredito que Kishimoto tenha planos específicos para a história chegar à sequência do prólogo, isso é evidente pela própria existência dessa cena. O motivo pelo qual ela parece diferente no mangá e no anime é significativo.
No anime, Boruto tem um Jogan, enquanto sua contraparte no mangá não o possui. Isso significa que, seja qual for a história original que Kishimoto havia planejado, ela teria levado a luta na montanha contra Kawaki, com Boruto usando o Byakugan, o que sugere uma história completamente diferente. Personagens como Amado, Code e Eida não existiam nesse esboço inicial. Somente após a introdução dos conceitos de Shinjutsu é que o enredo foi estendido, o que nos leva a refletir sobre os olhos azuis e como essa mudança afetou o desenrolar dos acontecimentos. A profecia e a cena mais icônica de Momoshiki também foram adições posteriores, já que aconteceram através da onipotência, e sem Eida não teria havido nenhum feitiço divino, mesmo que nunca possamos saber completamente qual era a visão original de Kishimoto para Boruto. Podemos teorizar sobre a vida do Boruto que não contou com a ajuda de Kashinkoji, ou o Shinjutsu das 10 direções. Assim, se esse Boruto do futuro veio dos esboços originais de Kishimoto ou não, isso já não importa mais, especialmente agora que sabemos que sua existência é real, e ele pode aparecer como o Trunks do futuro para nos oferecer uma nova perspectiva da história. A primeira pista que me faz acreditar que o Boruto do futuro é um viajante do tempo vem diretamente de Trunks do futuro, que também atravessava linhas do tempo. Enquanto a abordagem de Trunks era avisar as pessoas de uma linha do tempo separada sobre a ameaça dos androides, e a abordagem de Boruto pode ser bastante diferente, com base na dica dada em um capítulo de Boruto, onde aparece uma entidade encapuzada ao fundo. O Boruto do futuro pode ter um propósito mais forte para estar na dimensão de Kaguya. Ele poderia ter encontrado uma maneira de lidar com o único desfecho possível, que é o mesmo em todas as linhas do tempo: o desenvolvimento sombrio de Kawaki, que o transforma no destruidor dos shinobis. Ele é capaz de fazer algo que ninguém na história conseguiu, e considerando o quanto o regime shinobi significa para Boruto, ele pode ter voltado ao passado para encontrar uma maneira de lidar com a situação de Kawaki sem precisar matá-lo. A razão pela qual acredito que Boruto hesitaria em matar Kawaki envolve vários fatores. Em primeiro lugar, a história de Boruto não é uma mera cópia da história de Hashirama, que decidiu matar Madara pelo bem do mundo shinobi. A abordagem de Boruto para lidar com Kawaki é ingênua, e ele ainda acredita que algo poderia fazer Kawaki mudar de ideia. No entanto, com todas as pistas óbvias à sua frente, especialmente em relação ao que Boruto carrega dentro de si, é claro que ignorar esses sinais traria grandes consequências. Não vejo nenhuma maneira de Kawaki se redimir, o que é a razão pela qual ele merece morrer, assim como em todas as outras linhas do tempo em que Kawaki sobrevive. O planeta acaba sofrendo. Mesmo assim, a ingenuidade de Boruto faz com que ele veja isso como um pequeno conflito entre irmãos, algo que pode ser resolvido. Sua contraparte do futuro pode ter uma visão semelhante sobre a situação, o que talvez explique por que ele viajou de volta no tempo até a era de Kaguya, apenas para estudar como a técnica de selamento Shibaku Tensei funcionaria. Seu motivo para fazer isso deve ser criar sua própria versão de uma técnica tão poderosa que possa se livrar de Kawaki sem matá-lo. Boruto pode criar sua própria variante de poderes, com o Rasengan Evanescence e o Hiraishin, sendo provas disso. Além disso, Momoshiki foi capaz de utilizar sua experiência para transformar o Rasengan em uma variante semelhante a uma bala. E por essas pistas podemos concluir que Boruto poderia estar criando sua própria versão do Shibaku Tensei também. Se ele realmente quisesse se livrar de Kawaki da maneira tradicional, isso seria simbólico, já que tanto Kaguya quanto aquele que possui os poderes de seu parceiro seriam selados em estruturas semelhantes à Lua. Mas o problema com Kawaki é que matá-lo ou selá-lo não é uma tarefa fácil, pois ele está por trás do desaparecimento de um dos personagens mais importantes, que poderia defender a inocência de Boruto. No momento, é muito difícil prever como Boruto vai conseguir trazer seus pais de volta, pois matar ou selar Kawaki significaria dar adeus a todas as pessoas presas em seu jutsu, a menos que Boruto transplante seu olho esquerdo para se tornar como Shibai Otsutsuki. Mas essa é uma teoria para outro vídeo. Algumas dicas a mais para que a viagem no tempo seja real na história vem do arco exclusivo do anime de Viagem no Tempo. O anime é conhecido por prever muitos elementos do mangá através dos especiais do anime e das músicas tema. Então não me surpreenderia se todo esse arco dedicado tivesse sido criado para sugerir a maior reviravolta na história de Boruto. Além disso, lembre-se de Jashin, a quem Hidan costumava chamar de Deus. Bom, a introdução dos dois Otsutsuki desaparecidos poderia agora tornar Jashin um verdadeiro deus Otsutsuki, que poderia ter sido parceiro de Shibai. Então,
quão interessante seria para Boruto lutar contra esse personagem que foi sugerido na série original como o vilão final da história. Sabemos que o foco da história em breve mudará para o clã Otsutsuki, então Jashin será a próxima grande ameaça, é uma possibilidade real. Mas me diga aí nos comentários, o que é que vocês acham de tudo isso? Faz sentido, não faz? Comenta aí a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!